Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre reprodução dos seres vivos na nossa aula de ciências, certo? Nós vamos tentar comparar os diferentes processos reprodutivos em plantas e animais, e também a relação entre os mecanismos adaptativos e evolutivos de cada um deles, né? Como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar hoje reprodução, em específico, a reprodução assexuada, aquela em que não há necessidade de fecundação, ok? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês alguns tipos de reprodução assexuada, que são as que a gente vai discutir hoje e tentar analisar e ver os ciclos reprodutivos de cada um dos tipos de reprodução que eu vou apresentar agora, tá? Então vamos lá. A primeira que eu vou mostrar para vocês é a esporulação. Depois a gente vai ver um pouquinho da divisão binária. Em seguida, brotamento. Em seguida, fragmentação. E depois, a partenogênese. Ok? Então vamos lá. Nós vamos tentar entender um pouquinho do ciclo, tá? Então a gente vai passar uma visão bem rápida sobre os ciclos dessas reproduções, tá bom? Então, a primeira que a gente vai ver aqui será a esporulação, tá? Então, como o próprio nome já diz, a gente vai trabalhar, a gente vai tentar entender um pouquinho sobre esse processo da reprodução da esporulação. Como o nome já diz, é por meio de esporos, tá bom? Então, na produção dos esporos, né, no processo de esporulação, esses esporos eles vão procurar um local adaptado. Sempre eles vão ter um local, um ambiente em que é mais adequado para esse processo de reprodução acontecer. Né? Normalmente eles acontecem em vários tipos de locais, né? São bem fáceis de se adaptar. Então, primeiro ele vai procurar um local, nesse local ele vai germinar, e então, a partir da germinação, vai originar um novo ser, né? E aí, outros para vocês. Alguns exemplos de espécies que se reproduzem por meio da esporulação, como as algas, os fungos e as plantas, ok? Então vamos lá. A próxima que eu trouxe para vocês é a divisão binária, certo? Na divisão binária, vocês já viram também no último semestre essa palavrinha aqui, ó, mitose, não é isso? Então a divisão binária ela também é a mitose, pois é o mesmo processo, tá? Onde a gente tem, até eu coloquei aqui já nos exemplos, ó, as células, tá? Eu já coloquei aqui as células como exemplos. A gente vai ter um ser e esse ser ele vai se dividir em dois seres iguais, né? Então a célula, o processo de mitose é a divisão celular, em que a célula ela se origina em duas novas células idênticas à original. Então, se você olhar para essa e para essa, vocês vão ver que é igual a essa, né? Então, eu tentei desenhar aqui para vocês esse processo de divisão. A célulazinha se esticou e dividiu, tá bom? E os exemplos aqui que eu já coloquei, que foi a própria célula, né? Que eu já usei aqui para vocês. E o próximo que a gente vai usar, que nós vamos apresentar aqui para vocês, é o processo de brotamento, né? Tentei fazer uns desenhos, ilustrações aqui bem interessantes para vocês, então não está muito claro a imagem, mas equivale à intenção. Então vamos lá. Processo de brotamento, pessoal, primeiro tem o desenvolvimento, o broto, né? O broto surge. Depois que esse broto surge, com o passar do tempo, ele vai se soltar da origem dele, no caso, e vai gerar um novo ser vivo, né? Tipo como se fosse um processo de recorte. Esse daqui nasce desse, esse se separa desse e gerou esse, né? Então vocês veem aqui que já tem duas novas. Uns exemplos desse daqui, do brotamento, que se reproduz através do processo de brotamento, alguns fungos, hidras, esponjas e algumas plantas, ok? Então vamos lá. O próximo que a gente vai ver agora é o processo de fragmentação.
O processo de fragmentação ele é bem semelhante à divisão binária e ao brotamento, só que a gente vai trabalhando de seres vivos, né, pessoal? A fragmentação ele ocorre da seguinte forma. Vamos supor aqui, ó, eu coloquei aqui a divisão do corpo, tá? Vamos supor que a gente tem um ser, né, um anfíbio, sei lá, uma cianobactéria, alguma coisa do tipo. E esse ser, ele é partido ao meio. Então, eu coloquei aqui, ó, vocês veem que aqui tem 2 olhinhos, tá? E aqui vai ter só um olho e aqui tem só um olho, porque eu passei a gilete aqui, ó, no meio desse bichinho aqui. E eu dividi ele no meio, por isso que esse aqui só tem um olho e esse aqui só tem um olho. Essa fragmentação, divisão, reprodução por fragmentação, significa o quê? Justamente esse processo que eu notei aqui, ó. Vejam, eu tinha um bichinho com 2 olhos, parti ele no meio e ficou uma bandinha com um olho, a outra bandinha com um olho, por exemplo. Aí mais aqui na frente vocês veem ó, que a bandinha que tinha só um olho, agora tem 2. E a bandinha que tinha só o outro olho, agora também tem 2. Não é isso? Então o que é que a gente pode entender aqui? Ó? Que essa divisão por fragmentação significa que esses bichinhos eles têm alto poder de regeneração. Meu Deus, não sei o nome. Regeneração, né? Quase não sai. Então, eles têm um alto poder de regeneração. Aí, eu citei aqui para vocês alguns exemplos que são as cianobactérias, as algas e as estrelas do mar, tá bom? Não esqueçam essa palavra, pessoal. Regeneração. Quase não sai, mas deu certo, né? Vamos lá. O próximo e último que eu trouxe para vocês é um processo reprodutivo de partenogênese. O partenogênese, pessoal, partenogênese, quase não cabe aí, mas aí para vocês lerem, né? Partenogênese é a definição errada do bichinho. A partenogênese, ele tem uma característica especial e que a gente já conhece na reprodução assexuada, são a troca de óvulos, no caso, a reprodução no próprio óvulo, né? O embrião se desenvolve no próprio óvulo. Eu coloquei aqui para vocês o exemplo de peixes e alguns anfíbios. Também tem alguns répteis, tá? E é isso, pessoal. Eu queria só exemplificar esses tipos de reprodução para vocês. E agora nós vamos exercitar, ok?